Olá, queridos, graça e paz a todos. Gostaria de pedir você aí para fazer parte deste canal, se inscrevendo, caso você ainda não seja um inscrito. Pedir você também aí para deixar o seu like, para que o YouTube possa reconhecer que as pessoas estão gostando e compartilhar para outras pessoas. E também não esqueça de deixar aí, de ativar o sininho, para que você não perca nenhuma novidade. No vídeo de hoje estaremos fazendo uma reflexão a respeito das indagações, acerca de Deus. A gente sabe que às vezes muitas pessoas ficam questionando o porquê disso e o porquê daquilo. Portanto, fique até o final e você realmente saberá por que Deus trabalha da forma dele. Queridos, então nós como seres humanos temos o hábito ou a mania de estar sempre questionando a Deus por algo que acontece no dia a dia, ou por alguma coisa que acontece na nossa vida. E isso, na verdade, não agrada a Deus. Por que que isso acontece? Por que que as indagações dos porquês sempre acontecem? Nós vamos estar sempre percebendo, conosco mesmo ou com outras pessoas, as pessoas sempre perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou doente? Por que eu perdi o meu filho antes de completar a maioridade? Ou por que o meu pai faleceu tão cedo? Ah, mas por que fulano, que era tão saudável, aparentemente agora está em estágio terminal? Por que minha tia faleceu tão nova? Por que eu não tenho um carro? Por que eu não tenho uma casa nova? Por que eu perdi meu emprego? Por que meu filho nasceu com uma deficiência? Queridos, essas perguntas sempre vão estar existindo no fundo do nosso coração. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós duvidamos do poder e da capacidade de Deus. Na verdade, nós nem deveríamos estar questionando a Deus o porquê disso ou o porquê daquilo, porque Ele já conhece e sonda os nossos corações. Não existe nenhuma situação sequer que aconteça sobre a face da terra ou fora dela que Deus realmente não tenha o conhecimento, não tenha o controle de todas as coisas. E quando eu disse no início que Deus não se agrada às vezes das indagações, porque muitas vezes essas perguntas levam muitas vezes o ser humano a ficar muito triste, abatido e muitas vezes a pensar que Deus não existe ou que Deus não está ouvindo ou que Deus realmente o abandonou ou que Deus virou as costas para ele. Mas eu quero dizer que nada disso acontece. Não é nada disso que você imagina ou que nós imaginamos. Porque Deus sempre existe. Porque Deus sempre está pronto para nos ouvir. E porque Deus sempre sabe do que acontece comigo e contigo. Muitas vezes essas perguntas nos sobrevêm justamente porque o ser humano está acostumado com aquilo que é natural, ou com aquilo que parece ser normal. Porque as pessoas realmente não perguntam ao acordar pela manhã, por que o meu coração está batendo perfeitamente bem? Ou quando ele realmente é feliz ou promovido em um emprego, porque ele não diz, olha, por que eu fui promovido nesse emprego? Ou quando ele é premiado com um prêmio por algum benefício que ele conseguiu, por que ele não faz a pergunta para Deus? Por que eu consegui este tão grande benefício? Ou porque ele não diz assim, a minha saúde hoje está bem, por que eu estou bem? E ele não faz essas perguntas porque para ele parece muito normal, muito natural que essas coisas aconteçam. Mas na verdade ele esquece que a nossa vida não pertence a nós mesmos. Que nem o nosso fôlego de vida pertence a nós mesmos. Pertence ao próprio Deus que o deu. Por isso, essas indagações sempre vão existir. E na maioria das vezes, quando existe, é porque nós duvidamos lá no fundo do nosso coração da existência de Deus. Mas que nós possamos trabalhar a cada dia o nosso lado espiritual e esquecer o nosso lado egocêntrico, o nosso lado mais material. Olhar mais
com o lado altruísta do que do lado egoísta. Quando nós olharmos para Deus como ser supremo e criador de todas as coisas, aí nós vamos entender o porquê nós questionamos. Por isso, por aquilo. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Ou na maioria das vezes? Porque Deus não trabalha na lógica humana ou pela ótica humana. Porque se Ele trabalhasse dentro dos nossos padrões humanos, Ele não seria Deus. Ele seria um ser humano qualquer. Ele seria um ser humano mortal assim como nós. Mas Deus trabalha do jeito que Ele quer, na ótica dele, porque Ele é Deus. E diz a Bíblia que Ele é o eu sou. Então as pessoas muitas vezes não entendem a forma como Ele trabalha, a forma como Ele faz, a forma como Ele quer que as coisas aconteçam. Fica parecendo que muitos homens da Bíblia também não sofreram, não morreram com seus problemas. E muitos homens de Deus, cheios de fé, usados por Deus, sofreram. E nem tampouco eles deixaram de ser filhos de Deus, nem tampouco eles deixaram de alcançar a salvação. Pedro, Tiago, João foi degolado no cárcere com a cabeça cortada, porque servia a Deus. Tiveram muitos homens de Deus que enfrentaram grandes dificuldades e problemas. Talvez você tenha conhecido homens que já partiram, parentes ou conhecidos seus, pastores que já morreram com grandes problemas. Mas eles deixaram de ser homens de Deus? Não. Deus deixou de salvá-los? Não. Mas é porque Deus sempre vai trabalhar dentro da sua ótica espiritual e não dentro da ótica humana. Que nós possamos entender isso e saber que Ele sempre será Deus. E operando Ele da sua maneira, não cabe ao homem questionar. Operando eu, quem vai impedir o agir dele? Que nós possamos estarmos a cada dia convictos de que Ele existe, de que as suas bênçãos são infinitas e que estão prontas para Ele nos dar quem quer. Existem coisas que acontecem na vida do ser humano que às vezes Ele permite para que Deus possa ser a cada dia honrado. Lembrando de uma passagem agora que os discípulos até estavam questionando Deus: Senhor, quem pecou? Era um homem cego, ele ou seus pais, para que este nascesse cego? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse assim: olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aconteceu para que Deus se manifestasse, para que Deus fosse glorificado na vida dele. Portanto, meu querido, minha querida, saiba de uma coisa: vão existir problemas nas nossas vidas que vai ser para honras e glórias do nosso Deus. Vai ter coisas que Ele realmente vai curar através das nossas orações, mas vai ter coisas que não vai realmente adiantar as nossas orações, porque Deus quer que Ele seja honrado, às vezes nas nossas fraquezas, nas nossas enfermidades. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a graça de Deus já nos basta. Esta é a palavra de hoje. Que você possa estar refletindo a cada dia sobre todas as coisas e lembrar sempre que Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.